Cheguei ao paraíso real pouco antes do entardecer. As ruas eram largas, alinhadas com árvores altas, que filtravam a luz do sol poente, mas mesmo assim, cada sombra parecia perfeita demais, calculada demais. Os carros brilhavam como se tivessem saído de uma vitrine, nenhum arranhão, nenhum detalhe fora do lugar. Seguranças se espalhavam pelas calçadas e portões, discretos, mas com olhares que me faziam sentir uma presença constante, invisível, mas esmagadora. Cada passo meu ecoava na consciência. Eu não pertencia àquele mundo, e isso me lembrava a cada respiração. Enquanto caminhava pelo jardim da mansão, sentia um peso no peito. Aqueles jardins podiam até ser lindos, com flores que jamais cheguei a cheirar, mas para mim, tudo aquilo gritava desigualdade. Eles tinham riqueza, poder, liberdade. Os filhos deles tinham brinquedos, atenção, segurança, e eu, sempre lutando por cada centavo, por cada refeição, por um respiro. Mas aquela noite prometia algo maior. Dinheiro suficiente para, pelo menos por um tempo, respirar sem sufocar, para dar à minha mãe algum alívio. Um alívio que talvez eu nem merecesse. Fui recebida por Eduardo e Helena Vasconcelos na porta principal. Seus sorrisos eram ensaiados, medidos. Ele alto, elegante, pele bronzeada pelo sol. O tipo de homem que inspira confiança à primeira vista. Mas havia algo nos olhos dele, um cálculo frio. Ela, magra e impecável, cabelos perfeitos, olhos que me atravessavam, lendo cada gesto, cada hesitação. A rotina das crianças foi explicada com uma naturalidade que me fez tremer por dentro. Detalhes sobre minha experiência anterior. Elogios frios e precisos. Claro que eles sabiam. Cada falha minha seria observada. Cada passo em falso, punido. E as crianças? Elas eram peças nesse tabuleiro perfeito. Conheci Lucas e Clara. Lucas mal levantou os olhos para mim. Seus gestos eram contidos, tensos, como se cada músculo dele estivesse ciente de que algo poderia dar errado. Clara, por outro lado, parecia impossível de prender, uma explosão de energia que não cabia no corpo pequeno que tinha. Perguntas sem fim, risos que ecoavam pelo corredor. Eu respondia com doçura, com sorrisos e brincadeiras, mas por dentro sentia uma raiva silenciosa. Esses mimados não sabiam o que era lutar. Nunca teriam noção do quanto é difícil simplesmente existir sem riqueza. A mansão era absurda. Salas enormes, corredores que pareciam se estender até o infinito, quadros antigos emoldurados em ouro, tapetes que absorviam cada som. As luzes acendiam sozinhas quando eu passava, como se a casa respirasse comigo. Mas havia algo errado naquele silêncio. Tudo limpo, perfeito, sem vestígios de bagunça, como se cada canto fosse vigiado, ordenado. Casas de verdade, com crianças de verdade, respiram caos. Aqui, cada detalhe parecia preso, encaixado, morto. Senti um arrepio. A casa não era apenas perfeita, ela era vigilante. Enquanto caminhava pelo corredor principal, cada textura sob meus pés me lembrava que eu estava sozinha, mesmo rodeada de luxo. Cada porta parecia me observar. Cada sombra se alongava em direção aos meus passos. Devia me sentir segura, afinal, estava ali para trabalhar, ganhar dinheiro. Mas o silêncio esmagava. Ele era espesso, quase palpável. Eu podia sentir meu coração batendo rápido, cada batida ecoando nas paredes altas, nos corredores intermináveis, penetrando meus pensamentos, lembrando-me de que ali eu não tinha proteção. Quando os pais finalmente saíram, o portão eletrônico se fechou com um clique seco, preciso, mecânico. O som ecoou pelo corredor longo, cortando qualquer sensação de liberdade que eu pudesse ter sentido.
O silêncio que caiu sobre a mansão era absoluto, quase doentio. Sentei-me na sala de estar, ainda observando os corredores e a luz que entrava pelas janelas enormes. Tudo estava limpo, quieto, perfeito demais. E eu, uma intrusa, sentia que cada móvel, cada quadro, cada detalhe estava silenciosamente me julgando, me avaliando. E ali, naquele instante, percebi algo que me gelou. Mesmo com as crianças, com os risos e sussurros abafados ao fundo, eu estava completamente só. E a solidão nunca pareceu tão pesada quanto no paraíso real. A casa parecia mais viva à noite. Cada clique, cada estalo das paredes, cada ruído distante soava como um sussurro dentro da minha cabeça. Eu tentava ignorar, seguir a rotina como qualquer outra noite de trabalho. Preparei o jantar das crianças. A cozinha era um exagero. Bancadas de mármore, panelas brilhando, uma geladeira que parecia mais inteligente do que eu. Enquanto servia o macarrão, me peguei olhando os talheres. Prateados, pesados, frios. Cada um deles devia custar mais do que eu ganharia em uma semana. O luxo me incomodava, não por inveja, mas porque me fazia lembrar o quanto eu estava distante daquele tipo de vida. Lucas comeu em silêncio, olhando fixamente para o prato. Clara, como sempre, falava demais. Perguntava sobre o colégio, sobre meninos, sobre a minha mãe. Eu respondia com cuidado, tentando não deixar transparecer a irritação, mas por dentro pensava: essas crianças não sabem o que é o mundo lá fora. Vivem num aquário de vidro e acham que estão seguras. Depois do jantar, fomos para a sala de cinema. As luzes se apagaram devagar, e a tela acendeu como um enorme olho branco. Clara se jogou no sofá, rindo alto. Lucas se encostou ao meu lado, quieto. O som dos risos dela ecoava demais. Pareciam se multiplicar, como se houvesse mais alguém ali, rindo junto. Virei a cabeça várias vezes, olhando para o corredor vazio atrás de nós. Nada. Mas o riso não vinha só da sala. Quando o filme terminou, fui até o banheiro do corredor. A luz acendeu sozinha, fria, azulada, e foi ali que vi. A porta de um armário estava entreaberta. Só um palmo. Eu parei. Tive certeza de que algo se moveu lá dentro. Um reflexo, uma sombra. Algo. Segurei o ar por um segundo e abri devagar. Estava vazio. Perfeitamente vazio. Mas o cheiro de madeira velha e perfume doce me fez recuar um passo. Na hora de dormir, peguei o mesmo livro de contos que havia deixado na cabeceira. Sentei entre eles, lendo com voz baixa, como fazia sempre. Só que minha voz começou a falhar. Ficava fraca, longe. Eu me sentia sugada pela própria casa, como se o ar ficasse mais denso a cada palavra. As crianças adormeceram antes que eu terminasse, e pela primeira vez fiquei aliviada por isso. Saí do quarto e olhei o espelho do corredor. No reflexo, juro que vi uma figura atrás de mim. Alta, imóvel. Apenas uma mancha escura. Virei na hora. O corredor estava vazio. Mas a sensação ficou. Como se alguém respirasse perto demais. Tentei me acalmar. Fui tomar um banho. A água quente caiu sobre mim, mas não me relaxou. A sensação de estar sendo observada só aumentava. Em certo momento, me virei bruscamente. A porta do banheiro estava entreaberta, e por um instante, achei ver uma sombra se afastando no corredor. O coração disparou. Saí enrolada na toalha. Olhei em volta. Nada. Nenhum som. Nenhuma presença. De volta ao espelho, comecei a me enxugar devagar.
Meu rosto parecia pálido, mais do que o normal, e foi aí que minha mente se perdeu por alguns minutos. Pensei no meu pai, morto há 3 anos, e na minha mãe, afundada em dívidas, lutando para manter o aluguel e os remédios. Pensei em como eu sonhava em estudar, mas nunca dava. Sempre havia outra conta, outro problema, outro favor. Essa noite era só mais um trabalho, mais um peso. Foi quando o telefone tocou, um som seco, estridente, que cortou o ar como uma lâmina. Corri pelo corredor, o chão gelado sob meus pés. O som do toque preenchia a casa, forte, repetitivo, quase desesperado. Peguei o telefone e levei ao ouvido, mas ele parou. O silêncio foi instantâneo. Nem chiado, nem estática, nada. Só o som do meu próprio coração, rápido demais. Fiquei parada ali, sozinha, o fone ainda colado à orelha, como se esperasse uma voz. Mas o que encontrei foi apenas silêncio. Um silêncio que parecia esperar. Eu me sentei no sofá e deixei o corpo afundar no estofado macio. A casa respirava um silêncio limpo demais. O tipo de silêncio que parece fabricado. A televisão, ligada só para fazer companhia, enchia o ambiente com vozes distantes, pedaços de risadas que não pertenciam àquela noite. Pela primeira vez desde que cheguei, eu me senti confortável. O refrigerante gelado na mão, os pés descalços no tapete caro. Pensei que talvez fosse isso que significava viver bem. Não precisar se preocupar com o dia seguinte. Mas eu me preocupo. Sempre. Com o aluguel atrasado, com minha mãe, com o que vou comer amanhã. Fechei os olhos por um instante. O som da TV foi se tornando um ruído distante. O corpo cedeu, pesado. O cansaço do dia inteiro me puxava como areia movediça. Então, o telefone tocou. Aquele som agudo e antigo cortou o ar como uma lâmina. Demorei um segundo para entender o que era. Ninguém liga para uma casa assim tão tarde. Peguei o aparelho e levei ao ouvido. Você não vai subir para ver as crianças? A voz era masculina, calma, como se a pergunta fosse algo banal. Demorei um instante para responder, ainda sonolenta. Mas quando percebi o que ele tinha dito, ri. Ah, vai se ferrar, Lucas. Muito engraçado. Desliguei. Claro que era ele, ou algum dos outros. Eles adoravam me ligar quando eu estava trabalhando. Para ver se a madame não tinha te trancado no porão, diziam. Idiotas. Fiquei um tempo olhando pro telefone, como se ele fosse responder. Depois, voltei pro sofá. A TV agora parecia mais alta. O som das vozes vibrava nas paredes. Senti um incômodo leve, como se algo tivesse mudado de lugar na casa enquanto eu atendia. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. Peguei o copo e caminhei até a cozinha. Cada passo ecoava. Mas havia algo estranho nesse eco. Era mais lento. Como se alguém andasse atrás de mim, com meio segundo de atraso. Parei. O som parou. Andei. O som voltou. Olhei em volta. O corredor estava vazio, as luzes automáticas piscando lentamente. É o tamanho da casa? Pensei. Essas mansões deformam até o som, mas o desconforto ficou ali, grudado na pele. Peguei outro copo. O refrigerante borbulhou. O vidro da janela refletia meu rosto. E por trás dele, por um instante, achei ter visto outra sombra. Pisquei. Sumiu.
Quando voltei para a sala, o telefone tocou de novo. Dessa vez, o som pareceu mais alto, mais perto. Olhei o relógio. 10 minutos tinham passado. Atendi sem pensar. Alô? Nada. Só respiração. Lenta, pesada, próxima demais. Lucas, para com essa merda. Já deu. Silêncio. Depois, um leve som de ar, como se alguém sorrisse do outro lado. Desliguei com força. O coração batia rápido, e pela primeira vez percebi um detalhe. O som não vinha do meu celular. Olhei para a mesa. Meu celular estava ali, intocado, a tela apagada. O telefone que tocava era o da casa. O telefone fixo. Como alguém teria o número? Eu não passei para ninguém. Meu estômago revirou. Fiquei parada, encarando o aparelho. Um estalo atrás de mim. Virei rápido. O quadro da parede tremia levemente, como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. Me aproximei. O rosto pintado de uma mulher me observava. Ela tinha um olhar vazio, mas juro que vi algo se mover dentro da pintura. Um brilho, um reflexo, um olho que piscou. Não, murmurei. Você tá cansada. Só isso. Mas quando dei um passo para trás, o telefone tocou outra vez. O som me fez saltar. Corri até ele, o coração martelando na garganta. Quem é? Gritei. Quem tá fazendo isso? Silêncio. Depois, a mesma voz. Aquela calma irritante. Você não vai subir para ver as crianças? Meu corpo inteiro arrepiou. A respiração dele soava mais próxima, como se estivesse dentro da casa. Então ele sussurrou. Ou eu termino a história para elas? Por um segundo, não consegui me mover. O copo escorregou da minha mão. O líquido se espalhou pelo chão. O barulho pareceu distante. Apenas uma frase ficava ecoando dentro da minha cabeça. Ou eu termino a história para elas. Naquele segundo, eu soube. Não estava sozinha naquela casa. Eu congelei. A frase que ele disse ainda ecoava dentro da minha cabeça. Ou eu termino a história para elas. Por um segundo, eu não consegui respirar. A história? Como ele sabia que eu estava lendo uma história para as crianças? Ninguém podia saber disso. Ninguém. A sala parecia encolher ao meu redor. A televisão ainda estava ligada, mas o som tinha se tornado um zumbido distante, como se viesse de outro mundo. Senti o suor frio escorrer pela nuca. Então, ouvi um estalo vindo lá de cima. As crianças. Subi as escadas tão rápido que mal senti meus pés tocarem os degraus. A cada passo, o ar parecia mais denso, e o corredor mais comprido do que antes, como se a casa tivesse crescido durante a noite. Os retratos nas paredes me observavam. Eu juro que sentia seus olhos me seguindo. Empurrei a porta do quarto com força. As crianças despertaram assustadas. O menino se encolheu. A menina piscava, confusa. Por um momento, o alívio me fez quase rir. Eles estavam bem. Tudo estava... Mas não estava. Fechei a porta. Havia um silêncio. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio demais. Como se houvesse alguém do outro lado, ouvindo, esperando. Está tudo bem? Menti. A voz falhando. Foi só o vento. Foi então que ouvi os passos. Lentos, pesados. No corredor. 1, 2, 3. Parei de respirar. Me aproximei da porta.
O som parou também. Senti algo do outro lado, quieto. E então, a maçaneta girou. Tranquei a porta rapidamente, o coração disparado. A maçaneta voltou a se mover, sacudida com força. As crianças começaram a gritar. Parem! Eu sussurrei. Não para elas, mas para aquilo. O metal vibrou mais uma vez. E depois, nada. Fiquei parada, escutando. O silêncio era pior. Eu não sabia se aquilo tinha ido embora ou se apenas estava ali, esperando. Precisei do celular. Olhei ao redor. Não estava comigo. Deixei na sala. Claro, tinha esquecido o maldito celular na sala. Me abaixei diante da menina. Ela tremia. Eu vou buscar o telefone. Tranque a porta assim que eu sair, entendeu? Cuide do seu irmão. Ela assentiu, os olhos marejados. Abri a porta com cuidado. Nada. O corredor escuro parecia respirar. As sombras se moviam devagar. Cada passo meu fazia o chão ranger alto demais, quase como um grito. Desci as escadas tentando não olhar para os cantos. A sala estava exatamente como antes, mas diferente. O tipo de diferença que não se vê, só se sente. O abajur ainda estava aceso. A luz era fraca, amarelada. Tremia. Peguei o celular no sofá. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. E então ouvi o som. Um estrondo, seco, vindo do andar de cima. As crianças? Corri. Nem pensei. Subi as escadas como se algo estivesse logo atrás de mim. E talvez estivesse. Quando cheguei ao corredor, a porta do quarto estava aberta. Meu corpo gelou. A luz do abajur do corredor piscava. Apagava. Voltava. Entrei. As camas estavam desfeitas. As cobertas caídas no chão. O ar tinha um cheiro estranho. Ferro, poeira e algo que eu não consegui nomear. Chamei os nomes deles. 1, 2, 3 vezes. Nada. Corri até a janela. Fechada. Trancada por dentro. Olhei debaixo da cama. Atrás da cortina. O armário. Nada. Só o livro. O mesmo que eu lia antes de colocá-los para dormir. Estava aberto no chão, virado para mim. A mesma página de antes. A história inacabada. Senti as pernas fraquejarem. Peguei o livro nas mãos. As letras pareciam borradas. Ou talvez fosse só o meu medo. Algo estava escrito ali, a lápis, na margem da página. Algo que eu não lembrava de ter escrito. Agora é a nossa vez de te contar uma história. As camas estavam vazias. Eu juro que olhei 2, 3 vezes, porque parte de mim acreditava que elas ainda estavam ali, escondidas sob o cobertor, rindo de algum jogo bobo. Mas não. O quarto estava frio demais, silencioso demais. Porra, saí correndo. O coração batia tão alto que abafava o som dos meus passos. Cada cômodo parecia me engolir um pouco mais. A cozinha, o corredor, o escritório, nada. Nenhum som, nenhuma risada. A casa parecia ter devorado tudo. Peguei o celular. Sem sinal. Subi na ponta dos pés, tentando alcançar a janela. Mas até o Wi-Fi parecia morto. Corri até o telefone fixo. Talvez algum vizinho, alguém. Mas o que veio do outro lado... foi um chiado, misturado com risadas baixas, abafadas, como se alguém cochichasse dentro da linha. Desliguei. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o fio. Fui até o painel de segurança. As luzes, todas vermelhas. O visor piscava erro em letras gordas e repetitivas. Nenhuma câmera respondia. Nenhum botão fazia som. Como se a casa tivesse decidido se desconectar do mundo. Então, o silêncio. Pesado. Denso.
A mansão parecia ter prendido a respiração, e eu também. O relógio da sala parou, o vento desapareceu, e até o barulho do meu coração pareceu recuar. Foi quando ouvi um som vindo do porão, metálico, lento, correntes sendo arrastadas no concreto. Fiquei parada por um instante, a respiração travada, como se o menor movimento pudesse denunciar minha presença. Mas o som continuava, se arrastando, se aproximando, como se estivesse escalando o chão, vindo até mim. Eu sei que tem alguém aqui dentro. Não sei quem, mas sei que não estou sozinha.